ordem justamente porque o senhor Mas não nós estamos em me deu o encaminhamento de direito de votação, nós já discussão do estamos na projeto, abertura vereador. da votação, vereador Michael. O senhor pediu o O encaminhamento de senhor não votação. tinha... Eu fiz inscrição depois da questão de ordem do vereador Lino. Mas eu O encerrei senhor deu a a questão de ordem para o discussão antes da vereador questão de Lino, ordem do que era vereador Lino. referente ao projeto, e não permitiu que eu fizesse discussão do projeto. Mas nós já tínhamos encerrado a discussão do projeto, vereador Michael. O senhor não viu na sessão? Os únicos vereadores que escreveram foi o vereador Afrânio Tadeu e o vereador Lino. Após a fala do vereador Afrânio, não havia mais inscritos. Foi encerrada a discussão. O vereador Lino Mas pediu o uma auxílio questão da de questão ordem de ordem após a era inscrição. do Não tem mais vereador inscrição no presidente. projeto. O senhor A não questão de compreendeu? Acho que ordem, eu ela já era é completo. referente ao projeto, Obrigado, vereador vereador presidente. Michael. Que pese, vereador presidente, eu sempre discuti a matéria, eu voto favorável à matéria para entender os avanços dela. Concordo com o vereador Lino Pérez que poderia ter melhorado ainda mais, mas já é um avanço. Então, meu voto é sim, acompanhando a liderança do nosso partido, vereador Pedrão. Primeiro, eu preciso deixar bem claro aqui que a desocupação, ou muitas vezes, como é que nós vamos dizer, a pouca importância da prefeitura com suas propriedades, né, com seus terrenos, traz um prejuízo muito grande para a comunidade local. Nós temos, por exemplo, a Lei 142 de 2004, que obriga todos os proprietários de imóveis, né, em regiões urbanizadas a executarem a limpeza e a manutenção dos seus terrenos, senão são multados. E a prefeitura de Florianópolis muitas vezes possui propriedades, terrenos que estão aí jogadas à sorte e que muitas vezes podem ser alvo, inclusive, de ocupações irregulares, como já aconteceu em muitos locais. Depois a procuradoria tem que entrar com todo um procedimento para retirar as pessoas lá de cima. Isso gera um custo ao erário significativo. E essa área, na região dos ingleses, a gente vê que é uma região bastante habitada e uma área que, por mais que foi falado aqui em 4 milhões, né, concordo com o vereador Milton que aquela área ali não vale 4 milhões nem nos ingleses, nem em São José, no município vizinho, se é que me entendem. Digo isso também não menosprezando a importância, evidentemente, da respectiva área e também não menosprezando o interesse das entidades de fato. As entidades locais, foram citadas aqui algumas, entre elas associações, conselhos comunitários de segurança e outras entidades que têm o interesse de ocupar aquela área que hoje é vacante ao poder público. De fato, eu concordo que essas entidades são de interesse público. O Conseg, inclusive, é um braço do Estado, ele não pode ser considerado de fato do terceiro setor, ele é uma extensão do governo do Estado em relação à questão de conselhos, né? Tanto que ele é regimentado pela diretoria, pela DISC, Diretoria Cidadã da Polícia Civil, ainda é, acredito eu, enfim, pelo menos era até pouco tempo, não sei com algumas mudanças se continua sendo. E outras entidades realmente têm esse interesse. Eu acho que a audiência pública ela tirou muitas dúvidas, a audiência pública da comissão, estavam presentes da Comissão de Serviços Públicos, Legislação Social e Trabalho, né? Estavam presentes este vereador, o vereador presidente da comissão, o vereador Dalmo Menezes, e o vereador Afrânio, se eu não me engano, ocupava a função de vice-presidente da respectiva comissão. Eu quero apenas fazer uma leitura do meu parecer, porque, como eu disse, de fato, as entidades estão devidamente, está na página 40, aqui eu vou pegar aqui a leitura do meu parecer, porque, de fato, as entidades, eu entendo que as entidades devem ocupar o espaço, sim. Né? A questão do mérito, isso está, para mim, está claro. Antes eles ocuparem aquele espaço, antes eles darem o ordenamento, cuidarem do espaço, enquanto a prefeitura não ocupa e não tem, o terreno vai ficar vazio lá, a chance de invasão é bastante grande. Eu prefiro que alguém decente ocupe o espaço. Porém, além do fato, a gente precisa prestar atenção nas questões de direito. E aí que eu trago o meu parecer. Desculpa que eu estou procurando o meu parecer. Deixa eu ver se eu encontro aqui.
Folha 52, peraí. Estava aqui na agulha, acabei... Ah, tá aqui. Vamos lá. Eu fiz um voto de vista, né, na Comissão de Serviços de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público. Né? Eu apontei aqui que a Procuradoria, nas folhas de 9 a 11, manifestou pela admissibilidade, contudo, destacou que a outorga deve ser revista em relação ao interesse público relevante e que se encontre devidamente justificado, nos termos da parte final do parágrafo 2º do artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. Bom, faço os apontamentos, trago aqui, e aí eu coloco aqui que a minha análise, né, a gente observa, muito embora juntado do abaixo-assinado com 600 assinaturas, né, muitas ali reconheci, inclusive, de lideranças comunitárias de altíssima credibilidade no norte da ilha, pelo pouco convívio, apesar de não ser do norte da ilha, vi que ali tem assinaturas de pessoas que são pessoas de altíssima credibilidade. A gente precisa ver aqui também tem as declarações da representatividade, né, significativas, manifestações acerca do imóvel com algumas inconsistências. Aí eu aponto as inconsistências aqui na questão do direito. Em folhas 48, o secretário da Casa Civil informa que a Secretaria Municipal de Administração também encaminhará seu parecer, o que não aconteceu nos autos. Até o meu parecer não tinha e posteriormente também não encontrei, tá? Essa manifestação da Secretaria de Administração. Em folhas 49, a Secretaria Municipal de Infraestrutura identifica a área em questão de zonamento no geoposicionamento em ACI, Área Comunitária Institucional, que, dentre outras coisas, deverão, abre aspas, deverão ser classificadas e localizadas em planos setoriais, que aí é um pouco do que o vereador Afrânio, elaborados pelo órgão municipal de planejamento urbano e setores afins, aprovado por lei complementar. Não foi feito? Isso porque, evidentemente, o planejamento urbano da cidade ele precisa ter uma visão global, não pode ser uma visão pontual. Né? Vamos dar aquele terreno ali e pode ser que tenha um outro interesse lá na frente, ainda que seja meio contraditório do que eu estou falando, esse plano está em lei, então não é uma questão de discutir ou não discutir, é uma questão de respeitar a legislação. Por isso que eu falo de fato e de direito, eu faço essa separação. Terceiro, ainda em parecer da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em consonância ao item anterior, entende-se ser necessária a consulta também à Secretaria Municipal de Educação, que responde, e a Secretaria Municipal de Saúde, que não apresentou parecer. Então, essas secretarias também não apresentaram parecer. A Secretaria Municipal de Saúde precisa apresentar um parecer se naquela área específica ela pretende fazer algum, ainda mais nessa época de pandemia e questões prioritárias de saúde, se aquela área tem algum interesse para a saúde daquela região, né? Uma unidade básica de saúde, ou mesmo um hospital de campanha, ou qualquer outra situação similar. Considerando o quarto ponto, né? Considerando o pedido na folha 52, da própria entidade ABC Delta, solicita a realização de audiência pública para dirimir dúvidas acerca do presente projeto. Isso foi feito. Excelente audiência pública, inclusive. Muito movimentada e com bastante audiência. Por fim, que deva ser encaminhado ao setor de engenharia da Câmara para observar a situação do imóvel quanto informado pelos setores do Executivo. Nós apontamos isso, né? E aí a gente colocou aqui como as diligências seguintes: solicitar diligência externa, resposta das Secretarias Municipais de Administração e da Saúde quanto aos projetos e serviços para o local, que não está aqui. B, bem como o IPUF sobre a elaboração do plano setorial para a área comunitária institucional, que também não está aqui. C, em diligência interna, que o setor de engenharia forneça parecer a respeito da situação. D, que seja acolhido o pedido da entidade para a realização da audiência pública. Só o pedido, o quarto pedido que a gente fez que foi atendido. Eu trago isso, vereador presidente, porque eu não posso ser aqui inconsistente e incoerente com o meu parecer dado anteriormente. O meu parecer anteriormente não foi atendido em 3 pontos. E seria um desrespeito, inclusive, com a assessoria técnica deste vereador não considerar esses 3 pontos que podem alterar todo o rumo dessa discussão. Repito, eu tenho um sentimento
do voto favorável. É o meu sentimento. Maicon Costa quer votar favorável. Porém, de fato, a entidade merece. Porém, de direito ainda não está claro o trâmite do projeto. E da maneira como ele vai ser aprovado, muito facilmente e muito provavelmente um ADIM ou mesmo uma outra ação contra a aprovação desse projeto pode ser dada aqui, porque não foram observados questões legais para a aprovação desse projeto, entre elas a questão do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. Para que a gente tem Instituto de Planejamento Urbano, então? Vamos pensar ações pontuais, isoladas, para atender interesses desse ou daquele? Isso pode abrir uma porteira para interesses que não sejam interesses comunitários, como é o da ABC Delta. Então, essa é a diferença que eu faço. Precisamos observar essas situações. Da maneira como está, o projeto possui inconsistências, precisa ser apresentado documentos suficientes para que a gente tenha tranquilidade da aprovação desse projeto e não se perca aí na ilegalidade da aprovação de um projeto que, de fato, é moral. É bacana, que precisa ser entregue para a sociedade aquele espaço. Então, eu faço esse registro para que seja colocado os pingos nos is, para a gente não aprovar nada que seja ilegal aqui, vereador presidente e os demais vereadores dessa Casa Legislativa. Obrigado, vereador Maicon. Vereador Maicon Costa. Que naquela oportunidade eu apontei a inconstitucionalidade na minha fala na tribuna. E agora o senhor faz a ressalva da inconstitucionalidade daquele projeto. Assim como Vossa Excelência, eu também não votei pelo populismo, votei pelo que é correto, votei apontando a inconstitucionalidade da matéria. Por mais que o mérito fosse bacana, havia questões inconstitucionais que precisavam ser observadas. Concluindo, peço que a sua fala e a minha fala sejam acrescidas na íntegra na sessão de hoje da Câmara de Vereadores. Agradecer ao meu líder de bancada, permitir encaminhamento de voto. O Partido Liberal entende que no mérito a concessão ou a cessão, enfim, desse espaço, concessão, a palavra correta, é importante, porém existem alguns pormenores ainda constitucionais que só o tempo dirá. Diante disso, vereador presidente, dado a importância do projeto, o PL vai liberar a bancada para votar conforme a consciência de cada vereador. Obrigado. Vereador presidente, estabelecendo aí a minha coerência com o assunto, dizendo que a matéria não está pronta para votação e não tramitou corretamente nessa Casa Legislativa, o meu voto é não. Obrigado, vereador Maicon Costa. Registre seu voto, vereador Marcelinho. Mas o senhor votou no áudio e votou no sistema também? É por isso que está dando esse problema de duplicidade, vereador Maicon, o senhor decidir. Então, na próxima, eu não vou chamar o senhor não vou chamar o senhor no áudio, porque está batendo 2 votos. Eu chamo o senhor para votar no oral. E depois cai o voto aqui no sistema, pô, daí dá duplicidade, pô, daí não dá. Não, daí não dá. Vereador presidente, eu pedi uma questão de ordem porque teve uma irregularidade na votação anterior. Aliás, está tendo irregularidades nas votações constantemente. Eu vou mandar aqui o vídeo para Vossa Excelência no grupo do WhatsApp para comprovar o que eu estou dizendo. Enquanto o painel estava aberto, ele bota a máscara da votação. Deixa eu fechar a porta aqui, senhor presidente. O painel, aparece a votação. Estou mandando o vídeo para os senhores aqui. Ele abre a votação e aparece votou. Não aparece o sim ou não, mas lá embaixo ele computa a quantidade de sim ou de não, induzindo os vereadores que não votaram ainda a votar se a matéria vai ser aprovada ou não. Isso é ilegal, isso é incorreto, completamente incorreto, vereador presidente. As votações, eu acompanhei pela tela aqui. Quem está acompanhando a tela pela TV, Vossa Excelência e outros vereadores que conseguem acompanhar, são induzidos na votação. Isso não é só pelo projeto anterior, não. É pelos demais projetos que estão acontecendo na casa. Então, Vossa Excelência tem que observar isso, porque o placar final do sim, não e abstenção só pode abrir após
o último vereador votar, após o senhor encerrar a votação, e aí vai abrir a votação de sim ou não. Então, eu pedi uma questão de ordem a Vossa Excelência, vereador presidente, e ela pediu por 3 vezes para apontar isso, né? A qualquer tempo ela pode ser considerada, mesmo em processo de votação, se for alguma coisa que atrapalha a questão de votação. Então, estou fugindo completamente da tônica do parecer do projeto, do relativo projeto que o senhor colocou para discussão, para apontar uma irregularidade e uma questão de ordem integral, uma questão de ordem, diria que das mais íntegras desse parlamento, porque é justamente que atrapalha o processo de votação. Então, eu gostaria que o senhor pudesse... Não era assim. O processo não era assim. Tá? Agora está assim. Então, faça esse registro, vereador presidente. Gostaria que pedisse à assessoria técnica da casa que tomasse providência em relação a isso. Obrigado, vereador Maico. Não havendo mais quem queira discutir o parecer, dou por encerrada a discussão.